o processo de gravação aqui da nossa aula, tá? Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Para depois os alunos, né, que não conseguiram acessar aqui de forma online também ter o acesso, né, à nossa aula, né, que a gente vai ter. Depois ele pode ter o acesso em qualquer outro momento, né? Terá assim o acesso. Vamos iniciar então, né? Eu vou começar agradecendo aqui, né, o pessoal que lembrou do meu aniversário, me felicitou, né, durante a semana, meu muito obrigado, né? O professor ficou um pouquinho mais velhinho, né? Caminhando aí para a faixa do grupo de risco, né? Muito obrigado. Segunda coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês, né, é que o grupo, né, nosso grupo aqui, nossa turma de quinta-feira teve um desempenho muito bom nas provas, né, na minha prova de matemática financeira, né, então foi muito legal ver o desempenho de vocês. Uma outra coisa que foi bom, né, é a participação aqui dos grupos também, né, no envio das atividades, e aí também, né, depois da vista de prova, vou comentar um pouquinho sobre a primeira parte, né, do trabalho, a primeira etapa, né, para ver se ainda tem alguém que está com dúvida, né, sobre como proceder, o que tem que fazer, tá? Então, a primeira parte, ela já foi corrigida, já foi lançada as notas, né? Percebo que a maior parte de vocês estão muito bem direcionados, só tem que, né, tomar um pouquinho de cuidado aí para, na hora de uma divisão por 100 numa taxa, né, alguns detalhezinhos, né, que acaba às vezes gerando um resultado errado, mas isso são detalhes, né, que a gente vai ajustando aí, mas de maneira geral todos estão indo muito bem, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Né? Boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui a prova para a gente fazer a vista de prova. Então lembrando, né, que a nossa prova ela é baseada com a taxonomia de Bloom, né? Ela foi feita com 10 questões de múltipla escolha. Tá? Na taxonomia de Bloom, eles determinam que 25% da prova tem que ser de nível fácil, 25% de nível mais difícil e 50% com nível intermediário. Tá? Então, a prova ela foi baseada nesse contexto. Tá? Então, aqui, ó, primeira questão, né? Matemática financeira é o ramo da matemática que estuda, né? Então, entre todas as alternativas que estava disponível lá, a resposta correta é o valor do dinheiro no tempo. E aí pergunta a vocês, essa questão era de nível fácil, intermediário ou difícil? Fácil. Foi tranquila, né? É uma das questões de que, né, eu posso falar com absoluta certeza que foi que eu iniciei as aulas falando justamente isso. Todas as aulas, né, nós iniciamos falando e lembrando, né, o estudo do ramo da matemática financeira. Questão de número 2. A matemática financeira utiliza algumas variáveis. Indique a alternativa correta, né? Então, são todas as variáveis, né, aquelas os objetos, né, de estudo da matemática financeira que nós, né, atuamos, né? Sempre que a gente precisa conhecer no mínimo 3 para a determinação de uma incógnita, né? Então, a resposta, né, que contempla, né, uma resposta mais completa, né? Então, é juros, montante, capital, taxa de juros e período, né? Então, vem aí na sequência de mais uma questão de nível fácil, né, tranquilo, que a gente vem também comentando e é objeto, né, das nossas aulas em todos os nossos encontros. Questão de número 3. Há situações em que realizamos uma compra ou contratamos um serviço, mas pagamos depois de um certo tempo.
assinale a definição correta deste pagamento, né? Então, tudo aquilo que a gente compra, né, e a gente vai pagar no futuro, né, tem ali algumas variáveis, né, no estudo da matemática financeira, que envolve, né? Então, tem o capital, que é o valor à vista do produto, né? Tem o período de tempo que vai ser aguardado, né, para a gente fazer o pagamento, e tem a taxa de juros, né, que é aplicada dentro desse período. Então, toda vez que nós temos, né, a relação de capital, taxa de juros e o período, né, nós determinamos o que no futuro? O montante a ser pago. Tá? Então, a resposta correta, montante ou valor futuro em que há incidência de taxa de juros sobre o capital. Tá? Essa é a resposta correta. Essa era fácil ou essa era difícil? Fácil também. Tranquilo, né? Sim. Questão de número 4. Né? Analise as seguintes afirmativas. 1. Na economia temos os deficitários e os superavitários. 2. Superavitários é quem busca recurso para completar a sua necessidade. Terceira afirmativa. Deficitário é quem tem sobra de recursos. Quarta. Superavitários têm sobra de recursos que utilizam para ganhar mais emprestando aos deficitários. Né? E aí, escolha uma resposta, né, que condiz com a verdade. Né? Então, primeira afirmativa, na economia temos os deficitários e os superavitários. Né? É a afirmativa verdadeira. Né? São os dois agentes econômicos, né, que faz parte do nosso campo de estudo. Segunda alternativa, né? Então a gente já sabe que tem os deficitários e os superavitários. Superavitário é quem busca recurso para completar a sua necessidade, né? Essa daqui é uma alternativa falsa. Superavitário é justamente o oposto, é aquele sujeito que tem sobra de recurso, né? Ele paga todas as suas despesas, né, tudo que ele precisa dentro daquele período e ainda sobra recurso para ele poder emprestar e ganhar mais dinheiro, né, do que ele tinha. Terceira afirmativa, deficitário é quem tem sobra de recursos, né? Outra que está incorreta, né? O deficitário é aquele que não tem recurso suficiente, né? Ele trabalha o mês inteiro, recebe lá o seu ordenado, seu salário, e falta recurso para fazer, né, o pagamento total das suas necessidades. Então ele usa ali, né, a utilização de crédito através de compras parceladas, financiamento, empréstimos, né, para estender o seu cobertor ali durante o mês. Né? Então a 2 e a 3 são falsas. Afirmativa 4, superavitários têm sobra de recursos que utilizam para ganhar mais emprestando aos deficitários. Né? Então essa daqui também é verdadeira. Então a resposta, né? Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. A 2 e a 3 são falsas. Né? Só uma questãozinha aí, né? De atenção, né? Ficar ligado nas pegadinhas para não escorregar, né? Mas outra questão aqui que vou colocar de nível intermediário, né? Só porque tem, né, prestar atenção, né? Várias afirmativas aí. Questão de número 5. Quando contratamos um serviço ou realizamos uma compra para pagarmos no futuro, às vezes nos solicitam que seja paga uma entrada. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de entrada. Então, entrada é justamente um valor, né, uma parte do capital, né, do valor à vista do produto, né, que está sendo adquirido, no qual, né, no financiamento não terá juros sobre essa parte que a gente pagou. Né? Então, é uma parte que não tem aplicação de mora, de juros, né, de nenhuma incidência de taxação. Tá? Então, a resposta correta, né, pagamento parcial do valor à vista sem incidência de taxa de juros. Né? Toda vez que a gente der uma entrada, não terá incidência de taxa de juros. E aqui frisa-se, né,
que entrada é diferente, né, de prestação antecipada, que será o nosso tema de estudo de hoje, né? A gente está trabalhando com o sistema de prestações e a prestação antecipada é uma prestação paga no ato, né? E ela não é considerada entrada, porque no cálculo desta prestação tem os juros embutido, né? A taxa de juros embutida nela. Questão de número 6. Determine a taxa equivalente para o juro simples e composto de uma taxa de 3% ao bimestre para semestre, né? Então, é só fazer, né, a conversão da taxa, né? Fazer a equivalência da taxa. Então, como diz o exercício, é para fazer para capitalização simples e para capitalização composta, tá? Então, aqui, para juros simples, né? A regra para a gente fazer esta equivalência é a aplicação da regra de 3, né? Então, nós temos aqui 3% de juros, né, para 60 dias, né, que são um bimestre, e embaixo, né, X, que é a taxa que nós queremos saber, né, para um período de 6 meses, que, né, são 180 dias. Faz, né, a multiplicação em cruz, né, então vai ficar 60 vezes X e 3 vezes 180, que dá 540. Tá? Então, 60x é igual a 540. Nós precisamos isolar o x para descobrir o valor percentual dele, né? Então vai ficar x é 540 dividido por 60, né? O 60 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. X é igual a 9% ao semestre. Tá? Então aqui nós já achamos dos juros simples. Para o juro composto, né, nós temos uma outra técnica, que é do IEQ, né? Taxa equivalente. Então vamos vir aqui, ó. Juro composto. Então, nós temos aqui IEQ, né, que é igual a 1 mais a taxa, elevado a quanto que eu quero, dividido por quanto que eu tenho, menos 1 vezes 100. Então, substituindo a fórmula, fica 1 mais 0,03, né? Sempre lembrando que o valor percentual na fórmula, ele entra em decimal, então a gente tem que dividir os 3% por 100, por isso que ele está 0,03 aqui. Elevado. Quanto que eu quero saber? Eu quero a taxa para semestre. Semestre, então, são 180 dias. Quanto que eu tenho? Eu tenho um bimestre. Então, bimestre são 60 dias. Só dessa forma está correto? Não. Eu poderia colocar, por exemplo, né, elevado a 6, né? Quanto que eu quero? 6 meses. Quanto que eu tenho? 2 meses, tá? Ficaria, né, 6 dividido por 2. O resultado no final dá a mesma coisa, tá? Ia dar exatamente o valor da mesma potência, tá? Menos 1 vezes 100. Então aqui, 180 dividido por 60 dá 3, tá? Então vamos lá. 1,03, que é a soma do parênteses, elevado a 3, menos 1 vezes 100. Então, resolvemos a potência na sequência. Então, 1,03 elevado ao cubo, né, dá 1,092727. Menos 1 vezes 100. Então, 1,092727 menos 1 equivale a 0,092727. Que multiplicado por 100 nos dá a nossa taxa ao semestre de 9,2727% ao semestre. Tá? E assim, né, a resposta para esse exercício, a resposta correta é 9% ao semestre em juros simples e 9,27% ao semestre em juros compostos. E aí já vou fazer um parênteses aqui, né, e comentar um pouquinho da etapa 1 do nosso trabalho, né, que foi entregue agora dia 27, e hoje eu estava fazendo finalizando as correções, né? Até passei feedback para alguns alunos, né? Apontando ali onde que tinha dado uma derrapadinha, né? Na questão da equivalência, né? No caso B, onde pergunta-se, né, que se o casal Marcelo e Ana iria pagar menos juros,
né? Ou iria pagar mais juros se tivesse pego emprestado a juros compostos com um amigo, né? Então, a primeira coisa que vocês precisavam fazer era transformar aquela taxa, né, que o amigo cobra, né, em juros compostos, né? E aí muitos de vocês fizeram a equivalência na técnica do juro simples, tá? E aí está incorreto, né? Por mais, né, que às vezes sinalizava, né, a opção correta lá na hora de destinar o número, né? Muitos fizeram o cálculo incorreto, tá? Alguns, né, chegaram num valor muito absurdo de diferente, né? Mas eu procurei quando eu tinha essas diferença muito grande, né, tá pontuando individualmente aí, né, para estar já fazendo a correção para etapa 2 já entregar com essa parte corrigida, tá? Então não esquecer, toda vez que for equivalência para juro composto é a fórmula do IEQ, não pode ser regra de 3, né, porque tem uma diferenciação, tá? Toda vez, né, reforçando que a capitalização composta for, né, num período menor do que né, ou seja, for em alguns dias, né, essa taxa sempre será menor comparativamente do que a taxa do juro simples, tá? Alguém quer fazer pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Professor, eu não tinha feito, mas eu vou fazer. Eu não entendi essa questão. Qual a questão, meu bem? O item B? Exatamente. É assim, ó, quando você vai pegar o casal, ele financiou, né, a diferença lá de 6.800 e uns quebradinhos que agora não tem aqui de cor, né, com o cheque especial do banco, tá? Ele utilizou o cheque especial no banco. E aí, ele utilizou esse limite por 10 dias, tá? E tem a taxa lá que acho que era 7,8, agora não tem de cor aqui, né? E aí você calculou no item A, né, quanto que ele pagaria de juros. Essa informação você já tem no item A, tá? Quanto que ele vai pagar de juros no cheque especial no banco. No item B, está falando que se em vez de ele pegasse esse dinheiro no banco emprestado, se ele pegasse com um amigo dele, né, com a mesma taxa que ele pagou no banco, só que em juro composto, se ele pagaria mais juros, tá? E era justamente isso que você tem que comprovar ali, ao fazer esse cálculo para juro composto. Então, o primeiro passo é fazer, né, a equivalência da taxa, que é justamente, né, esse exercício que nós fizemos aqui na prova. Tá? Entendeu agora? Entendi, obrigada. A hora que você acha essa taxa, né, aí você aplica na fórmula de juro composto, né, para identificação dos juros, e aí você vai ter lá o valor que você pagaria no juro composto. Basta você comparar com a questão A, né, que você já calculou os juros no cheque especial, para ver qual que você pagaria mais, né, se seria no juro simples ou no juro composto. Essa que é a comparação que pede o exercício. Entendi. Muito obrigada. Nada. Questão de número 7. Ó, determine o prazo para que uma aplicação de R$ 5.000 triplique seu valor, sabendo-se que a taxa é de 2,5% ao mês de juros compostos. Então, qual é a resposta correta para isso? Primeira coisa que nós sempre temos que fazer ao calcular, né, qualquer incógnita na matemática financeira, nós temos que fazer o quê? Separar as variáveis, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a taxa, que é de 2,5% ao mês, temos o valor do capital, que é R$ 5.000, temos o valor do montante, né, que embora não tenha o número escrito aqui, está falando que eu quero saber o prazo para triplicar esse valor. Então, triplo de 5.000 são R$ 15.000, né?
E eu preciso determinar o quê? O período, né? Que é a determinação do prazo. Separado as variáveis, né? Nós vamos pegar, né, a fórmula que nós iremos utilizar. Então, como eu sempre comentei com vocês, no exercício vai indicar qual o sistema de capitalização, né? Então, no caso aqui era para juros compostos. Então, nós iríamos na nossa folhinha, né, de fórmulas, né, na tabela de fórmulas, e identificaríamos a fórmula que começa com a letra N de período, né, porque é a nossa incógnita. Então, nós temos lá N que é igual a logarítmico, né, ou LN de montante dividido por capital, tudo isso dividido por logarítmico, ou LN, de 1 mais a taxa, né, 1 mais I, que é exatamente esta fórmula que nós utilizamos. Por se tratar de juro composto, né, eu sempre disse para vocês e reforcei que para determinação de período, né, no juro composto, nós nunca podemos utilizar os atalhos, porque a calculadora ela faz arredondamento de período, né? Então, obrigatoriamente para esse exercício tínhamos que utilizar a fórmula. Então, nós ficaremos aqui, né? Para quem fez via HP12C, 15.000 dividido por 5.000, né? Para depois extrair o logaritmo, dividido por ln de 1 mais 0,25, que é o valor da nossa taxa. Então, 15 dividido por 5, 3. Né? Então, nós vamos ter logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 1,025. Para extrair o logarítmico, então, na HP12C, você aperta 3 GLN. Né? Número 3, a letra G, que é a tecla azul, e a tecla LN, né? Que ela está escrito percentual T, né? na função principal. E aí nós vamos ter o resultado 1,098612. Para extrair o logarítmico de 1,025, a mesma coisa. Né? Então a gente apaga a memória da calculadora, aperta, né? Seleciona 1,025, teclinha G e LN. Tá? O resultado será de 0,024693. Isso para quem fez na HP12C. Para quem fez pela científica, né, os valores de log serão diferentes, mas não tem problema, porque quando fizer essa divisão, né, o resultado será 44,490827. Veja, né, reparem que o período deu quebrado, não deu um período inteiro. Então, o que nós temos aqui? A nossa taxa anual ao mês, 2,5 ao mês, então significa que o nosso período também terá que ser em meses, né? Então, o número inteiro são os meses que utilizou inteirinho, né? Então, nós temos 44 meses. Porém, nós temos 0,490827 de outro mês, né? Que não chegou a ser utilizado de forma inteira para, né, terminar aí a operação. Ah, então, só usou uma parte do mês. Quanto que representa isso em dias, né? É isso que a gente faz agora através da regra de 3, tá? Então, veja aqui, ó. Um mês representa 30 dias. 0,490827 representa X dias, né? É isso que nós vamos descobrir. Por que é 0,49? Vocês sabem me dizer? Porque é o número depois da vírgula. Exatamente. Né? O 44 representa os números inteiros. Quando nós tiramos ele, né, o que fica na frente da vírgula é 0. Tá? E aí basta multiplicar em cruz. Né? 1 vezes x dá x. 0,490827 vezes 30 dá 14,724810. Então vamos lá. 14 é a quantidade de dias inteiros utilizados nesta operação, né? Os 7, 2, 4, 8, 10, ele representa a quantidade de horas de um dia que não foi completado. Isso para nós não interessa, né? Porque nós combinamos, né, que nós iríamos tratar aqui das operações em dias
meses e ano, né? Nada de chegar em horas, minutos, centésimos, que aí seria uma loucura, 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 né? Então, resposta correta, 44 meses e 14 dias, tá? Se vocês fizerem pelo atalho do HP, né, tiver a curiosidade, vai reparar que ele vai te dar a resposta 45, né? E aí é incorreto, porque para chegar a 45 meses, nós teríamos que, né, aguardar mais 16 dias, né? E é um tempo considerável, é um erro muito grande dentro de uma operação, tá? Por isso, não pode-se utilizar os atalhos da HP para a determinação de período. Tranquilos? Por enquanto? Questão difícil ou fácil? Tranquila. Média. Essa foi média. Eu classifiquei ela como uma questão mais difícil, né? Um pouquinho mais trabalhosa. Questão de número 8. Ao financiar seu veículo, foi utilizado o sistema de prestações postecipadas, sendo que o valor do veículo à vista era de R$78 mil. Você deu 20% de entrada e financiou o restante em 36 meses, com uma taxa de 0,99% ao mês. Sabendo-se que em todo financiamento é cobrado o IOF de 3% e que este será incorporado no financiamento, qual o valor das prestações no sistema de capitalização composto, né? Então, mais uma vez, né, a gente trabalhou com sistema de prestações, né, sequenciais postecipadas, tanto para juro simples quanto para juro composto, tá? E aí, neste caso, o exercício está sinalizando que o método utilizado foi de juro composto, né? O que nós temos aqui, tá? Já tem a resposta aqui em cima, mas a gente vai ter que separar um pouquinho aqui. Primeira coisa é a separação das nossas variáveis, né? Então, nós temos aqui o capital, que representa 78 mil, né? Nós temos uma entrada de 20%. O período do financiamento será de 36 meses, né? Serão 36 parcelas. A prestação é o valor da taxa de 0,99% ao mês. O IOF cobrado e que será incluído no financiamento é de 3% também, né? E aí a gente tem que começar a calcular, né? Primeira coisa, né, é saber o quanto que eu vou financiar. Uma vez que eu vou dar 20% de entrada, a primeira coisa que eu vou calcular, né, é o valor da minha entrada. Então, eu vou pegar lá 78 mil, multiplicar por 20%, eu vou ter uma entrada de 15.600. Como nós já vimos, inclusive na nossa prova, o valor de entrada não tem juros, né? A gente não paga juros. Então, o próximo passo é pegar o nosso valor do capital, que era 78 mil, o valor do carro, e descontar o valor da entrada, né? Então, a gente vai pegar 78 mil menos 15.600, vai sobrar para ser financiado 62.400. O próximo passo, uma vez que nós já sabemos o valor a ser financiado, é determinar, né, o imposto sobre esse financiamento, que é o IOF. Foi informado 3%, então nós vamos pegar o saldo a ser financiado, 62.400, e multiplicar por 3%, que é o IOF, né? Então, nós vamos ter aqui 62.400 vezes 3%, 1.872, né? Então, esse é o valor que será financiado junto, né? Então, o valor do financiamento 62.400 mais 1.872. Significa que o valor do capital de origem, né, aquilo que deu origem ao financiamento, será 64.272. Tá? Isso aqui é fundamental para nós conseguirmos determinarmos o valor da prestação. Segundo passo, né, já que a gente conseguiu definir aqui o valor a ser financiado total, né, vamos calcular a prestação. Então, nós temos duas formas de calcular, né? Pelo atalho da HP
ou pela fórmula. Tá? Então, aqui o atalho do HP, que é mais simples, nós vamos colocar aqui, né? Sempre começa, né, apagando a memória da calculadora para não ter erro, né? O CLX. E aqui você vem, ó, 64.272 PV, né? Que é o valor que a gente vai financiar, que é o valor a ser financiado do carro. A taxa 0,99 e a tecla I. 36N, que é o número de prestações. E vamos apertar a tecla PMT por último, que ela é incógnita. Então, nós teremos aqui o resultado, né, de menos 2.131,07, que é exatamente o valor de cada uma das nossas prestações. Tá? Tranquilo essa questão? Eu acredito que eu errei essa. Essa daqui é um pouquinho mais complexa. Eu não sabia fazer o cálculo do IOF. Eu também não. Então, eu não. Se eu chutei bem mal. Eu acho que eu errei. Então, como eu sempre disse para vocês, né, o IOF é só o imposto que vai ser agregado sobre o valor do financiamento, né? Então, é um cálculo de porcentagem comum, tá? O que acontece é, né, fazer a separação, né, exatamente de cada um dos valores para a gente conseguir determinar o que se financia, tá? Na sequência, eu faço, né, esse mesmo cálculo que nós fizemos aqui pelo atalho, eu apresento ele aqui, né, na fórmula, né? Então, nós temos a fórmula aqui de cálculo de prestação, né, que ela se dá pelo PMT, que é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a N vezes I, tudo isso dividido por 1 mais I menos 1, né? E aí nós vamos substituindo na fórmula as nossas variáveis conhecidas, né? Então, o mesmo valor do capital financiado com o IOF, né? A taxa, número de prestações se repete, né? E na fórmula, exatamente o mesmo resultado, né? 2.131,07, que foi obtido no atalho do HP. Tá? Sempre reforçando que a fórmula que vocês utilizam para cálculo, né, seja por fórmula ou seja pelo atalho do HP, é de escolha preferencial de vocês. Tá? Tanto na prova online quanto na prova escrita, né, sintam-se à vontade para utilizar a técnica que quiserem. As duas chegarão no mesmo resultado. Desde que feita de forma correta, lógico. Questão de número 9. Né? Então, essa questãozinha 8 aqui, eu classifiquei ela como um pouquinho mais difícil, porque tinha, né, essas variáveis de entrada, de IOF, né, cálculo de prestação, né, foi uma questão um pouquinho mais complexa. Questão 9, né? Qual é os juros que eu vou receber sabendo que vou aplicar R$ 1.500 a uma taxa de juro composto, né, compostos, então aqui já está determinando qual o sistema de capitalização, de 1,02% ao bimestre. E vou aplicar por um período de 12 meses, sendo a capitalização mensal. Então, a primeira coisa, né, separar nossas variáveis. 1.500 que é o capital, a taxa que é 1,02 ao bimestre, e o número de meses, 12. O que nós queremos saber? Os juros, né? Tem alguns caminhos que eu posso utilizar para fazer esse cálculo. Eu posso fazer a fórmula do montante, né? E aí depois tirar a diferença entre o montante e o capital para determinar os juros, ou eu posso utilizar a fórmula de juros, né? Direto, de forma direta, que foi a que eu escolhi aqui, para mim dar o caminho mais rápido, tá? Mas aí nós temos uma pegadinha aqui, né? Ó, a taxa ela está ao bimestre e o período está em mês, né? Então nós precisamos aqui fazer o quê? Uma equivalência, ou da taxa ou do período, né? Eu utilizei a equivalência de período, porque para mim era o caminho mais fácil, né? Era o caminho mais tranquilo, tá? Então nós temos aqui uma taxa que está ao bimestre
e eu tenho o período em 12 meses. Em um ano, né, em 12 meses, quantos trimestres eu vou ter? Né? Em um ano eu tenho 6 bimestres, né? Um bimestre são 2 meses. Então eu fiz isso, né? Eu utilizei na fórmula o período em bimestre. Então aqui é a fórmula de juro composto, né? Ela te dá juros que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada a período, menos 1. Então, ó, 1.500, que vai multiplicar 1 mais a taxa, né? 0,0102, elevado ao período que eu coloquei em bimestres, então nós temos 6 bimestres em um ano, menos 1. 1.500 vezes 1,10102 elevado a 6, menos 1. Na sequência, fica 1.500, 1,062782, menos 1. Faço a subtração, nós temos 1.500 vezes 0,062782. Ao fazer a multiplicação, nós já temos o valor dos juros direto, né? Juros de R$ 94,17. Tá? Poderia ter feito o cálculo pelo montante? Poderia, né? Calcular o montante e aí depois subtraria o montante do capital para ver quanto eu tive a acréscimo de juros. Tá? Mas aqui, essa daqui é uma fórmula única que já dá o resultado direto. Poderia ter feito a equivalência, né? Em vez de mexer no período, mexer na taxa? Sim. Só que aí teria que colocar a fórmula do IEQ, achar a taxa equivalente mensal, ao invés de ser bimestral, tá? E aí fazer o mesmo cálculo. E, mais uma vez, teríamos o mesmo resultado. Tá? Então, aquilo que eu sempre digo para vocês, vamos procurar sempre o caminho mais fácil, tá? Aquele que facilita a nossa chegada, a nossa linha de chegada. Questão de número 10, né? A última, e não menos importante. Você precisa antecipar um título 30 dias antes do vencimento. E o banco te cobra uma taxa de 5,8% ao mês. Seu título tem valor nominal de 5.850. Qual deverá ser o valor recebido nesta antecipação? Então, nós estamos fazendo um exercício de capital de giro, né, de desconto comercial. Vamos lá, né? O que nós temos aqui? Nós temos o período de antecipação, que são de 30 dias, né, ou um mês. A taxa, que é de 5,8% ao mês, né? Então, já vindo aqui na pegadinha que tem o exercício, né? Transformei os 30 dias em um mês, porque já fico com a mesma equivalência para taxa e período, tá? E temos o valor nominal, que é o valor que eu tenho direito a receber se eu tivesse esperado o vencimento do título, né? 5.850. O que nós queremos saber? O valor que eu vou receber antecipando esse título. Vamos para as fórmulas, né? Então, existe mais de um caminho a ser seguido, porém, né, minha recomendação é sempre o caminho mais curto. Fórmula, valor atual, que é igual valor nominal vezes 1 menos a taxa e vezes o período N. Tá? Então, nós temos aqui o valor atual, que é igual a 5.850 vezes 1 menos 0,058 vezes 1. Então, o primeiro passo é fazer a multiplicação dentro do parênteses. Tá? Então, 1 vezes 0,058 é 0,058. 1 menos 0,058 dá 0,94000. Esses zeros após o 2 não interferem no resultado. Então, se você terminou e colocou só 0,942, está ok. Tá? Fazendo a multiplicação, nós vamos ter um valor atual de R$ 5.510,70. Ou seja, ao fazer a antecipação de um título que vence 30 dias para frente, né, de 5.850, estarei recebendo um valor de R$ 5.510,70. Ou seja, estarei abrindo mão de R$ 340
né? R$ 339,30 por antecipação desse título. Tá? Está no nível intermediário, nem é difícil, nem muito difícil, nem muito fácil. Tá? O que vocês acharam da prova, de maneira geral? Para mim foi tranquilo, só achei confuso só do IOF, que eu não lembrava. Mas alguém quer comentar? Alguém ficou com alguma dúvida? O meu problema foi só na hora do IOF, que eu não sabia fazer. Aí eu ainda tentei aplicar algumas fórmulas, mas aí não deu certo. Aí foi no chute. Eu errei. Entendi. Bom, vamos então, né, terminada aqui a vista de prova, vamos adiante aqui no nosso conteúdo. Tá? Hoje nós vamos finalizar o sistema de prestações. Tá? Nós até a semana passada trabalhamos com sistema de prestação post-antecipada, né? Então, salvo engano, nós fizemos até o cálculo do número de prestações, né? Para determinação do número de prestações. E hoje nós iremos iniciar, né, o sistema de prestação antecipada, né, que é a outra modalidade. Então, vou colocar aqui já para vocês na tela, só para a gente se situar aqui. Para vocês também fazerem a anotação das fórmulas, ou da fórmula. Esse daqui nós vimos na semana passada, correto? Sim. Alguém pode confirmar? Sim, professor, nós vimos. Muito obrigado. Correto. Então, deixa eu só passar aqui os exercícios, né? Os exercícios nós fizemos, todos têm já correção. Então, hoje nós iremos falar de sequência de pagamentos uniformes antecipados, né? Que é aquele sistema no qual a primeira prestação ela é cobrada no ato, no mesmo dia, tá? Então, ele é aqueles casos que eu já comentei com vocês, no qual a gente vê muitos anúncios de televisão, né? Ah, nós vamos fazer aqui, ó, a prestação é 1 mais 3, ou 1 mais 5, 1 mais 11, né? Então, sempre com uma prestação sendo paga no ato da compra, tá? E como eu já antecipei para vocês, esse pagamento no dia da compra, ele não é uma entrada, tá? Entrada não tem aplicação de juro. Quando nós fazemos a prestação sendo a primeira no ato, ele tem cálculo de juros nesta prestação. Tá? Então vamos lá. A fórmula para determinação de sequência de pagamentos, né, uniformes antecipados, né, que é a prestação inicial, ela se dá por PMT, né, que é a prestação, igual capital vezes a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período, tudo isso dividido por 1 mais a taxa elevado ao período mais 1, menos 1, menos I, menos a taxa. Tá? E aí pergunto para vocês, né, o que vocês notam de diferente nesta fórmula? Tem C aí? Ela não tem um lugar.
seria uma soma junto do expoente? Ela não tem logaritmo. E mais a soma em Isso, cima. ela não tem logaritmo, porque a única que vai ter logaritmo é para identificação de número de prestações. O tempo mais 1. Isso, tá? A diferença dela está aqui no expoente, né? Do segundo quadrante aqui, onde nós temos 1 mais a taxa elevado a n mais 1, tá? Isso aqui é extremamente importante e vocês não podem confundir esse mais 1 aqui, tá? Normalmente, quando a gente fala, qual que é a quantidade de prestações? 1 mais 5, né? Quando a gente tem 1 mais 5, quantas prestações são? 6. Exato, tá? E aí, quando nós colocamos na fórmula, o 6 vem no lugar do n, tá? Não é 5 mais 1. Tá? Esse 1, ele é incremental, tá? Então, isso que eu já alerto aqui para vocês, tá? O número total de prestações sempre será o número de n, tá? Esse 1, ele é adicional. A gente não pode confundir isso. Tudo bem? Entenderam isso? Sim. Tranquilos? Sim? Eu acho que vocês hoje estão com fome. Não estão respondendo muito, hein? Professor que estava com uma dor de cabeça lascada aqui, vocês que não respondem. Vamos lá. Tava copiando aqui, professor. Vamos lá. Estou colocando aqui um exemplo na tela e vou dar aqui para vocês, né? 10 minutinhos aqui para resolver o exercício, tá? Então aqui, ó, um carro importado, e aí para não haver questionamentos, não importa o tipo do carro, tá? O modelo, tá? Custa 130 mil reais. A revendedora cobra uma taxa de juros de 2,63% ao mês, incidente sobre o saldo devedor. Calcule o valor da prestação mensal para as seguintes possibilidades, né? A, em 12 prestações com entrada, ou seja, 1 mais 11. E, segundo cenário, opção B, né, para calcular, 24 prestações com entrada, ou seja, 1 mais 23. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Né? Pegar estas informações, separar as variáveis, né? E aplicar a fórmula de prestação antecipada nesses dois cenários. Né? Então, vai fazer primeiro o cenário A e depois o cenário B. 10 minutinhos tá bom para resolver? Tomara que sim. Então tá joia. Vou aguardá-los.
E aí, pessoal, estão conseguindo? Tô na primeira ainda, mas acredito que sim. Legal. Eu tô começando a ver agora, mas acho que sim também. Tá joia. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu tô quietinho, mas eu tô aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar. Sem problemas, professor. Ô, professor, Sim. na hora que você estava explicando, a minha internet caiu. Nessa parte de N mais 1, aí soma 1 mais 11, aí o N mais 1 fica 12? Não, o valor de N é o número de prestações, tá? Então, quando você tem lá, no caso A, uma mais 11, né? O número de prestações ao todo são 12, tá? Então, você vai colocar no N 12. E aí você tem mais um, Ah, entendeu? entendi. É que na hora que você estava explicando, a internet caiu e quando voltou já estava na outra tela. Não, não tem problema. Pode perguntar quantas vezes for necessário. Porque a minha internet está caindo bastante, então tá complicado. Essa é uma das coisas que nos deixa triste, né? Vai um brasileiro lá no deserto do Saara, onde não tem nada, né? Não tem nem antena e internet, o cara faz uma live ao vivo melhor do que aqui em São Paulo, que é o centro empresarial do Brasil, né? O coração do financeiro do Brasil, e aqui a nossa tecnologia dá esse espiripaque, infelizmente. A minha passou o dia inteiro ruim. Então não é de se estranhar, não. Caindo o dia inteiro. Meu filho falou que estava fazendo trabalho, aí toda hora a internet caindo. É, acontece mesmo. Mas um dia a gente chega lá. Esse é o nosso papel, né? A gente se tornar cada vez mais conhecedores dos nossos direitos, né? Conhecedores de novos, né, conhecimentos para poder desenvolver, evoluir e colocar nosso país onde ele merece estar. A gente vai chegar lá, eu confio em todos nós. Tem que ser sempre otimista. Isso é verdade.
Bora lá, gente. Conseguiram finalizar pelo menos o A? Peraí, professor. Estou terminando o finalzinho mesmo da última, da B. A última conta. Já terminei. Então, vamos lá, gente. Ó, caso A, né? Então, uma mais 11 prestações. Né? A primeira coisa que nós vamos fazer, separar aqui as variáveis, né? Então, capital 130 mil. Vejam, reparem, né, que no exercício ele fala que a taxa será aplicada, né, sobre o saldo devedor, né, e não foi indicado nenhuma entrada neste financiamento, né, ou seja, será financiado 100% do valor do veículo, tá? Então aqui, o capital a ser financiado 130 mil, número de prestações 12, né, então uma mais 11, né, total de 12, taxa de 2,63% ao mês. Né? Então, a gente quer saber o valor da prestação antecipada. Tá? Então, nossa fórmula, PMT, né, é igual a 130 mil vezes a taxa, né, 0,0263, sempre lembrando que ela tem que estar em formato decimal, que vai multiplicar 1 mais a taxa, elevado ao período, que é 12, né? Então, 1 mais 0,0263 elevado a 12. Tudo isso dividido por 1 mais a taxa, né? Então, 1 mais 0,0263 elevado a período, que é 12, mais 1. Né? Tudo isso menos 1, menos a taxa, que é 0,0263. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, é resolver a soma da potência. Né? Então, na linha de baixo, né, repare que nós resolvemos as somas dos parênteses mais a soma da potência. Então, ficou 130 mil vezes 0,0263 vezes 0,0263 elevado a 12. Não foi resolvido a potência, né? Só somamos o parênteses. Tudo isso dividido por 1,0263 elevado a 13. Né? Então, 12 mais 1 que estava no expoente na linha de cima, na linha de baixo são 13. Né? Menos 1, menos 0,0263, que era a taxa. Próximo passo é resolver a potência. Tá? Então, temos duas potências aqui para resolver. 130 mil vezes a taxa, vezes. Né? Então, 1,0263 elevado a 12 dá um total de 1,365501. Tudo isso dividido por 1,0263 elevado a 13, né? Que vai dar 1,401413. Menos 1, menos 0,263. Tá? Próximo passo é fazer as multiplicações do cochete, né, de um lado e a subtração de outro. Então, não importa a ordem aqui, né? Se você começar da direita ou da esquerda, o resultado será o mesmo. Então, ó, 130 mil vezes 0,0263 vezes 1,365501 vai dar 4.668,65 centavos, que será dividido pelo resultado da subtração, né? 1,401413 menos 1 menos 0,0263. Né? Então, vai dar um resultado de 0,375113. A divisão entre eles nos dá uma prestação módica, né, de R$ 12.445,97. Né? Então, para fazer, né, a compra deste veículo de R$ 130 mil em 12 prestações fixas antecipadas, ou seja, com uma prestação no ato, né, será R$ 12.445,97. A primeira no ato e mais 11, né, para frente. Chegaram nesse valor?
O meu deu 2 centavos a menos. Não tem problema. A minha- Centavinho, Fabíola? 1.445,96. Não tem problema, chegou no resultado, tá certinho, tá? Essas questõezinhas de arredondamento não tem problema. Aí pergunto para vocês, se no sistema de prestação postecipada tem o atalho na HP que a gente consegue resolver, no sistema de prestação antecipada, será que tem um atalho? O que vocês acham? Eu não sei porque eu não uso HP. Marcos, você tem que usar pelo menos o do aplicativo, Marcos. Eu até tentei baixar esses dias, eu não consegui usar e eu voltei para o papel mesmo. Então vamos lá. Para quem tem HP12C, nós temos também o atalho para fazer, né, o sistema de prestação antecipada. Porém, né, nós vamos utilizar as mesmas variáveis, as mesmas teclas, mas tem um detalhezinho adicional que é muito importante, tá? Para fazer esse cálculo. E também é muito importante ficar atento para desativar essa função para não comprometer outros cálculos da calculadora, tá? Então vamos lá. Vou passar aqui o atalho para vocês. Na HP12C, tá? Para nós acionarmos a função de prestação antecipada, nós temos uma tecla que é de begin, né? O begin, ele representa a prestação antecipada, tá? Para acionar essa função, nós vamos começar apertando a tecla G, que é a tecla azul, e o numeral 7, né? Se vocês repararem, embaixo do número 7 tem escrito BEG, B-E-G, né? Ao a gente apertar G e o número 7, no visor da calculadora vai aparecer escrito Begin embaixo dos zeros, tá? Quando aparece o Begin, significa que a calculadora está programada para as prestações antecipadas, tá? E aí, do mesmo jeito que nós programamos para acionar essa função, nós temos que desprogramar para não comprometer outros cálculos, tá? Porque senão ele vai comprometer, vai interferir em outros tipos de resultado. Então vamos lá, ó. G7 para acionar o begin, tá? E aí é a mesma sequência de que a gente já está acostumado, tá? Colocar o valor do capital, 130 mil e a tecla APV, número de prestações, né? Que total são 12, 12N, 2,63 tecla I e apertar a função PMT, que é prestação, né? No resultado da calculadora vai aparecer no visor menos 12.445,96 centavos, tá? Exatamente o mesmo valor que nós obtivemos na fórmula, tá? Então, diferencinha de 1 centavo, 2, não tem problema porque é questão das casas decimais, às vezes tem arredondamentos, tá, na calculadora, mas isso não interfere no resultado final. O importante é que bate, tá? E com essa função você consegue fazer o cálculo de uma forma mais rápida, tá? Mas volto a informar, né? Sempre muito importante, né? Acionou a tecla Begin para fazer o cálculo de prestação antecipada, depois, né, para fazer outros cálculos, tem que desativar o Begin. Como que nós fazemos para desativar? Nós vamos apertar a letra G, né, azulzinho, e vamos apertar o número 8, tá? Que é END, E-N-D. Essa tecla, né, anula a função Begin. Então, se vocês apertar G e o número 8, o Begin vai sumir da tela e essa programação não está ativada, tá? Tem que fazer isso. Caso contrário, a função Begin fica ativada e vai interferir em todos os outros resultados de cálculo da calculadora. Tudo bem? Tranquilos? Sim, bem tranquilo.
Já fizeram 24 prestações? Tá feito. Eu tô terminando. Então tá, vou dar mais 5 minutinhos aí para vocês terminarem. Como eu tinha falado antes, só tava faltando terminar o último cálculo mesmo. Ah, legal. Conseguiram? Chegaram no resultado? O meu deu. O meu deu 7.184,51. Ok, certinho.
Bom, pessoal, agora é 8h30, tá? Vamos fazer uma pausa aqui de 15 minutinhos, tá? E aí, né, sinal do recreio, né? E na volta eu vou trazer um conteúdo diferente aí para nós, tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco.
Bora lá, turminha. Já voltaram do intervalo? Eu tô aqui. Acabei de voltar. Então vamos lá, vamos para a nossa partezinha final aqui, tá? Que a gente hoje eu não vou passar muito conteúdo, né, para não deixar a cabecinha de vocês muito quente aí no feriado, né? Então já passei aqui o conteúdo das prestações antecipadas, tá? E agora vamos trabalhar com início de condições especiais de capitalização simples e composta, tá? Então o que que nós vamos ter aqui agora? Vamos chegar aqui, né, a nossa lousa virtual. Condições especiais, mora e multa, tá? Muitas vezes, né, dentro da nossa rotina do dia a dia, né, para quem trabalha na área financeira ou, né, para nós que somos dono de casa, donos de empresa, né, muitas vezes nós temos que decidir quando nós não nos enquadramos, né, na posição de superavitário, né, nós precisamos, né, escolher, né, o que pagar, né, quando às vezes o dinheiro não está tão comprido, né? E muitas vezes nos deparamos, né, com alguns termos que é de prática, né, de uso comum, né, no mercado financeiro, de mora e de multa, né? E aí a gente olha, puxa vida, né? Vai me penalizar, né? Duas formas de penalização, mas o que que é cada uma, tá? Então vamos lá. Mora, né, é uma penalização diária sobre o valor do principal, ou seja, sobre o valor do capital, tá? E normalmente ele tem uma limitação de até 2% ao mês, tá? Então, é uma condição que vai sendo colocada, né? E é cobrada de forma diária, tá? E uma outra penalização por inadimplência, por atraso, é a multa, né? Que é uma penalização única sobre o valor do capital, né? Sobre o valor do principal. E as duas podem ser aplicadas de forma simultânea. Existe com relação à multa, né, uma indagação, né? Existe um valor máximo de aplicação de multa? Então tem uma discussão jurídica, uma discussão sobre isso. Normalmente, né, é aquilo que vem estabelecido em contrato. Tá? Então, se você faz um contrato e assina que se atrasar a prestação ou se tiver algum atraso, você terá uma multa sobre o valor da operação em 10%. Tá? Então, já está registrado em contrato que a penalização será de 10%. E a multa ela é única. Tá? Diferentemente da mora, que pode ser agregada, né? Pode ser feita em conjunto, que ela é uma cobrança diária e ela tem um limite, né, estabelecido. Não pode ser superior a 2% ao mês, tá? Então, né, é muito comum nós pegarmos nossos boletos, né, os boletos da empresa, e na hora de decidir o que eu tenho que pagar, eu olhar no campo de instruções desse boleto, né, dos boletos, para ver quais são os boletos que têm mora diária, né, ou aqueles que têm multa, ou até mesmo aqueles que têm dois ao mesmo tempo, né, porque isso, né, nos permite tomar uma decisão do que eu pago primeiro, né? Normalmente a gente vai pagar aquele que tem uma penalização maior, porque, né, eu vou escolher deixar atrasar aquele que me penaliza menos. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora, tá? Então aqui, ó, no exemplo que eu coloquei aqui, seu boleto do cartão de crédito vem com um valor de R$ 530. E está vencido há 10 dias, né? Então já chegou o boleto, né? E nós não pagamos. E a conta era de R$ 530. Sabendo que o cartão de crédito cobra uma multa de 10% e mora de 1% ao mês por atraso, qual será o seu saldo a pagar na próxima fatura se você pagar hoje
e não fizer mais nenhuma compra no cartão de crédito, né? Então, olha que interessante, né? Se nós formos pagar, né, o cartão de crédito de imediato, né, até por uma prática, a gente coloca o valor ali que nós vamos fazer o pagamento. Não é cobrado nenhuma mora, nenhuma multa neste momento. Porém, ele vem na próxima fatura, né, a cobrança. Então, o que o exercício está nos pedindo? Para nós calcularmos, né, o valor de mora e multa que teremos que pagar no próximo período, tá? Vou deixar aqui Vocês entenderam o conceito? Professor, tem uma dúvida aqui. Sim. Essa mora diária, ela é cobrada junto com a multa, com o valor da multa, seria o 530 mais os 10%, aí a partir desse valor eu calculo a mora? Não, ó. Os dois são cobrados sobre o valor principal, tá? Não é Sim, cumulativo. É certo. sempre sobre o valor do capital. Obrigado. Então eu calculo o valor da multa e calculo o valor da mora. Para saber o quanto que eu vou pagar no total, né? Depois aí eu faço a soma dos dois. Professor, Sim, então seria certo calcular separado uma porcentagem e depois outra porcentagem na conta. sim, Entendi. separado. Ok. Professor, Sim. como que eu calculo esse mora? Porque minha internet travou, eu não entendi. Amora, você vai pegar o valor da sua dívida, né, que é o valor principal aqui, né, R$ 530, e você vai calcular, né, os dias de atraso. Então você está pagando 10 dias atrasado. A sua mora é de 1% ao mês. Então o primeiro passo que você vai ter, né, é identificar aqui a sua taxa diária. E aí fazer, né, o cálculo dos juros, que é capital vezes a taxa, né, diária vezes o número de dias. Entendi. Obrigado. Professor, os dois valores não iguais, correto? De muro e de mora, né? Não, não pode dar igual, não. Não pode dar igual, não?
Pronto, conseguiram? Acho que sim. Então vamos lá, aqui, ó. Vamos separar aqui as variáveis, né, que nós temos. O capital é R$530. Nosso período é 10 dias, né, que nós estamos em atraso. A multa. Oh, rapaz. É igual a 10%. A mora. Qual o percentual que eu coloquei aqui? 1% ao mês. 1% ao mês. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos calcular, que é a mais simples, é a multa. Então, vai ser 530 vezes 10%. Aqui nós vamos ter R$53. Tranquilos? Chegaram nesse valor da multa? Eu cheguei. Próximo passo, então, é calcular a mora. Tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a equivalência de taxa. Então, nós temos uma mora que é de 1%. Cadê o percentual? 1%, que equivale a 30 dias, né? Nós queremos saber qual que vai ser a taxa para um dia. Então, nós vamos ter aqui 30x, que é igual a 1 vezes 1 é 1. Tá? X, que vai ser igual a 1. Cadê inserir? Símbolo dividido por 30. 1 enter 30 divide. Né? X, ele é igual, né, a 0,03333. Isso aí. 0,03333 o quê? Por cento. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Fórmula. Juros, ele é igual a capital vezes a taxa vezes o período. Lembra dessa fórmula? Juros simples? Sim. Então, nós vamos colocar aqui juros, que é igual a R$530, vezes a nossa taxa, que é 0,3333, né, por cento. Então, nós vamos dividir isso por 100. Na fórmula não entra o percentual. Então, nós vamos ter 0,00333 vezes 10, que é os dias de atraso. Então, nós vamos ter aqui de juro, né? Então, período vezes a taxa, enter 10 vezes, enter 530 vezes. Então, nós vamos ter aqui de mora, né? 1,76, né? Vamos arredondar, R$1,77. Tá? A pergunta do exercício é: se eu fizer o pagamento neste, né, após 10 dias de atraso e não fizer mais nenhuma compra, né, no meu cartão de crédito, qual será o valor da minha próxima fatura? Né? O valor da próxima fatura será exatamente, né, os juros, né, de mora mais a multa que eu tive por pagar a fatura em atraso. Né? Então, ó, o total da próxima fatura será de, então, 1,77 mais R$53. Então, é um total de R$54,77.
este será o pagamento, né, da próxima fatura, se não for feito mais nenhuma compra no cartão de crédito. Tranquilos? Difícil ou fácil isso? É fácil. Eu fiz de outra forma, mas chegou no mesmo resultado. Chegou no mesmo resultado. Sim, eu peguei o valor da multa de 1%, deu 5,30, dividi por 30. E multipliquei. Mesma coisa, aí Por multiplicou 10, por 10. Isso aí. É o mesmo caminho, tá? Não tem problema. Você só não fez a regrinha de 3 aqui, né? Você fez isso de outra forma. Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Isso mesmo. Outra coisa. Eu posso fazer na minha regra de 3 aqui, em vez de eu achar a taxa para 1 dia, eu posso achar a taxa para 10 dias? Posso, tá? Aí é só aplicar a taxa diretamente no valor do capital. Dá direto também, tá? Existem várias maneiras de fazer, né? Então essa daqui é aquela que fecha ali o nosso caminho, que vem junto do caminhozinho que a gente vem construindo. Tranquilos? Sim. Alguém ficou com dúvida? É mais fácil que a conta anterior. Mais simples, né? Mas esse daqui é só o primeiro degrauzinho das condições especiais, tá? Pessoal, vou encerrar o nosso conteúdo de novidades por hoje, tá? Na próxima semana, nós estaremos vendo, né, mais condições especiais e operações com carência, né? Então aí a gente vai ver aquelas situações, né? Ah, você compra o carro agora em dezembro e começa a pagar só depois do carnaval, né? Como que é feito o cálculo disso? Será que é taxa zero? Como que é feito isso? Então na próxima semana nós vamos enveredar, né, nessas condições especiais. Também trabalharemos, né, com outras formas de taxa. Então nós falamos de forma conceitual o que era taxa nominal, taxa efetiva. Nós iremos fazer alguns exercícios, né, para praticar, né, o cálculo da taxa efetiva, taxa nominal, taxa real, taxa de inflação, né? Então a próxima semana será bem interessante, tá bom? De antemão, né, pedir para vocês aparecer aqui na imagem para a gente registrar a nossa fotinha da aula dessa semana. Já desejar um excelente feriado para vocês, né, um grande final de semana. Se cuidem, né? Que parece que aí a nosso confinamento vai ser prorrogado por mais um períodozinho, né? Então, para a gente continuar, né, sobrevivendo, resiliente, todos com saúde, né, dentro da possível. Olha a Fabiola aqui na... agora sim. Quem mais vai aparecer com você? Professor, boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. Bom feriado, hein? Para todos nós, olha um sorrisão. Cadê o Fabio? Aí. Tá registrada. Pessoal em casa, tá? Estamos aqui no time aqui no WhatsApp, né? O Zap não para. É só chamar. Boa noite, professor. Bom feriado no final de semana. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Bom feriado aí. Boa noite, hein? Boa noite.